Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui para mais um quadro Ciência e Espiritualidade. Bem, no dia de hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto muito interessante que é o luto e as visões e sonhos que os pacientes que estão passando ou chegando próximo ao desencarne, à morte do corpo físico, possuem e como isso afeta os seres amados, os entes queridos que estiveram próximos a essas pessoas durante o processo de luto. Muito bem, antes da gente falar um pouquinho sobre isso, vamos relembrar para todos aqueles que têm interesse em acompanhar o nosso quadro, vocês podem acompanhar pela Web Rádio Namastê, basta digitar no Google Web Rádio Namastê e ouvir todo um conteúdo fantástico diário. E na quinta-feira, às 19 horas, o nosso quadro vai ao ar. E também, para quem quer assistir os quadros antigos, basta digitar no YouTube Amor Fraterno, Ciência e Espiritualidade, que vocês vão encontrar os nossos quadros anteriores para que possam assistir, onde nós já falamos sobre diversos temas, comprovações de reencarnação publicadas em artigos, livros sobre física quântica, dentre vários outros temas, tá bom? Mandem para nós suas perguntas, dúvidas, sugestões nos grupos ou nos links dentro das plataformas. Aguardamos. Então vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso artigo de hoje? Bem, o título do artigo, do trabalho de hoje é o seguinte: Perspectiva do cuidador familiar nos sonhos e visões do fim da vida durante o luto. Uma abordagem com métodos mistos. Esse artigo foi publicado no journal ou na revista que se intitula Journal of Palliative Medicine, que quer dizer Jornal de Medicina Paliativa. E o primeiro autor deste trabalho é o Pace Grant e o último autor desse trabalho é o Christopher Kerr. Esse artigo ele foi publicado nessa revista e nós estamos buscando sempre explicar um pouquinho sobre o que significa os métodos científicos, o que significa as subdivisões de pesquisas que são abordadas nos trabalhos que nós apresentamos. E por isso, para que vocês entendam, quando eles falam no título que esse trabalho foi feito com métodos mistos, isso quer dizer que tem estudo tanto qualitativo quanto quantitativo. Significa que teve uma quantidade de pessoas que foi entrevistada e que tem números com diferença estatisticamente significativa, e quer dizer também que existem perguntas que são imensuráveis, por isso qualitativas, como por exemplo, nos dê a sua descrição das sensações, da qualidade de vida. Isso não tem muito como mensurar, então tem uma descrição e a gente chama esse trabalho de qualitativo. Então essa pesquisa misturou qualitativo e quantitativo. Muito bem. Para nós, então, começarmos a compreender um pouquinho sobre o conteúdo abordado nesse estudo, nós temos que falar sobre os sonhos e visões, que são experiências que acontecem em uma quantidade de pessoas no fim da vida, ou seja, próximo ao desencarne, à morte do corpo físico, tá? Existem vários documentários que mostram, e artigos, teses, escritos, que durante a evolução da humanidade foram descritos em diversas culturas essas visões e sonhos quando a pessoa está se aproximando do fim da vida desse corpo físico. E especialmente essas visões são muito correlatas ou associadas com visões de pessoas e entes queridos que já desencarnaram, morreram previamente. Então, reencontro com pais, mães, irmãos, tios, avós desencarnados, e todo esse processo
é chamado de sonhos e visões no fim da vida, tá? Que tem como algumas abreviações que são utilizadas durante o estudo, mas existe uma grande diferença entre essas visões e sonhos e delírios, tá? Então, os sonhos de fim da vida, eles devem e precisam ser diferenciados dos delírios e daquelas problemas psiquiátricos, né, que algumas pessoas apresentam próximo da morte, ou principalmente quando estão mais velhas, como demências, né, incapacidade de raciocínio e etc. Como é feito esse diferencial? Primeiro, é importante relembrar que poucos profissionais do caregiving, que são cuidadores, né, seja profissionais ou sejam entes queridos familiares próximos, têm uma formação necessária para esse cuidado. Cuidado paliativo é todo aquele que é ofertado sem necessariamente se preocupar com a cura. Quando a cura já não é mais possível ou viável, você faz todo um cuidado para que a qualidade de vida ela seja elevada e você dê, né, os cuidados que são importantes e necessários para aquela pessoa. Para diferenciarmos as visões e sonhos de fim de vida do delírio, existem algumas características elencadas já em estudos. Quando a pessoa apresenta delírio, normalmente os pensamentos são desorganizados. A pessoa apresenta também agitação, ansiedade, medo, são todos sintomas, digamos, negativos associados com essas visões e sonhos. Já quando é um sonho ou visão de fim de vida no conceito atual que está sendo levantado, as pessoas têm exatamente o oposto de sentimentos. Ela tem um senso de realidade como se ela estivesse completamente, né, desperta ou consciente daquilo acontecendo. Então, se ela encontra um ente querido já desencarnado, é como se ela estivesse conversando com qualquer outra pessoa, né, quando ela não está sonhando, e ela tem uma memória muito lúcida e transparente daquilo, uma sensação de paz que a pessoa sente, conforto, e o pensamento, as ideias, elas estão sempre organizadas e bem lúcidas, né? Então, existe essa diferença muito importante para que essas visões e sonhos não sejam confundidos com delírios, tá? O que é a grande questão com relação a essas visões e sonhos? Que elas trazem normalmente um reconforto para aquele paciente convalescente que está doente, que está chegando, né, próximo à morte do corpo físico. E o objetivo, então, dentro deste contexto do estudo desse artigo científico, foi explorar quais seriam as diferenças do luto para aqueles que ficam, os entes queridos que ficaram, os cuidadores que lidaram com aquela pessoa após o desencarne dela, quando ela tem ou quando ela não tem essas visões e sonhos próximos ao fim, né? Próximo à morte do corpo físico, próximo ao desencarne. E quem passou e quem não passou por essas experiências tem uma percepção melhor ou lida melhor ou pior com o luto? Essa é a pergunta que esse estudo vem tentar responder. Então, para isso, vamos conversar um pouquinho sobre a metodologia utilizada nesse estudo? Muito bem, para explicarmos como foi realizada a metodologia desse estudo, nós temos que entender que foram questionários aplicados para aquelas pessoas que foram cuidadores ou entes queridos que tomaram conta de alguns convalescentes, parentes que acabaram desencarnando, e esses questionários foram aplicados ao longo de alguns anos e, no final, 228 pessoas responderam aos questionários. Então, como se a gente estivesse acompanhando 228 famílias ou, né, associados diferentes ao longo deste tempo. Sendo que 27% dessas pessoas
o que dá um N de 62, relataram que os entes queridos, antes de desencarnar, tiveram sonhos ou visões próximos ao fim da vida. 18%, o que quer dizer aproximadamente 42 pessoas, relataram que os entes queridos não tiveram nenhum tipo de sonho ou visão com pessoas desencarnadas, né, com visitas de outro plano próximo ao fim da vida. E 54%, ou seja, aproximadamente a metade, 124, não tinham certeza, não sabiam, não tinham conversado com o ente querido próximo do desencarne sobre isso, ou não souberam responder de alguma forma. Tá? E aí foram analisados para todas essas pessoas o questionário sobre eles sentiram, de como eles perceberam e de como eles vivenciaram o luto após o desencarne desse ente querido. Tá? E aí a gente já tem alguns resultados que são muito interessantes. Os principais resultados deste trabalho mostraram que existe um grande reconforto para aqueles que ficam quando eles ouvem e conhecem e sabem da descrição dessas visões e sonhos no fim da vida do ente que partiu. Por quê? É como se eles estivessem percebendo a paz e a serenidade que aquelas visões e sonhos mostram e trazem para o ente que está partindo, sabendo que ele vai estar bem cuidado na hora que ele partir, né, desencarnar. Além disso, o luto ele foi vivenciado de uma forma melhor, né, e a pessoa consegue lidar de uma forma muito mais saudável com o processo em si. Tá? Foi medido escalas de conforto, né, de reconforto para esses entes queridos que ficaram e elas foram muito melhoradas naqueles que tiveram a certeza de que os entes queridos tiveram sonhos e visões próximos ao desencarne. Tá? Este estudo que a gente está conversando é um primeiro em toda a literatura que traz o efeito desses sonhos e visões no fim da vida sobre quem fica, sobre os parentes e entes queridos que cuidaram, os cuidadores, né, próximo ao desencarne. Esse tema mostra que é necessário, com certeza, mais estudos e que também, com base nesses resultados, é necessário ter uma educação para os cuidadores, sejam profissionais ou familiares, né? Uma educação no sentido de orientar, dizer que isso pode acontecer, que isso é normal e que isso pode trazer tanto bons sentimentos e sensações para quem parte, quanto para quem fica, para que eles também saibam diferenciar o que é delírio do que é sonhos e visões próximo ao desencarne. É muito comum essas visões começarem de meses até horas antes do desencarne, quando a pessoa tem, né? Então pode acontecer rapidamente ou ser um processo um pouco maior. E tendo este conhecimento, a pessoa fica mais tranquila para saber que o ente querido não está delirando e, ao mesmo tempo, aquilo pode gerar um bem-estar familiar para quem fica, sabendo que todo o processo é natural e que, né, tem uma continuidade de acordo com a percepção de quem está partindo. E agora a gente pode conversar um pouquinho sobre o lado espiritual, né, desses resultados. Para nós que já conhecemos a realidade da vida que continua, que segue, que não acaba, da continuidade do pensamento, da memória, nós sabemos que todos esses processos de desencarnes, quando a pessoa tem toda uma preparação, uma abertura e um mérito, né, seja de agora ou de tempos e vidas passadas, ela tem uma assistência e muitas vezes, sim, alguns entes queridos que partiram antes podem vir visitar. Acontece que a sensibilidade próxima ao desprendimento do espírito e perispírito do corpo físico se torna maior. Então, por isso, essa percepção tão lúcida, muitas vezes, dessas visitas espirituais
que vem confortar, trazer bons bálsamos, auxiliar muitas vezes no processo de desencarne, né? Então, todo esse processo, ele é algo natural quando a gente compreende a vida como um todo e não somente o momento encarnado, né? Porque a gente sabe que isso aqui é um momento fugidio, muito rápido, né? Um piscar de olhos perante a eternidade. Então, toda essa experiência pode ser auxiliada e facilitada de acordo com os méritos de cada um. Mais uma vez, a série André Luiz, psicografada pelo amado Chico Xavier, traz vários detalhes e explicações sobre o processo de desencarne, como algumas pessoas e grupos de trabalho participam e se focam exatamente nesse auxílio durante o desencarne, como vários entes queridos acompanham o processo buscando auxiliar da melhor forma e sobre os merecimentos de cada um, né? Isso, com certeza, para quem tem essa sensibilidade, conhecimento, porque nós temos que lembrar que o interessante para nós não é só acreditar, é acreditar com raciocínio, ter uma fé raciocinada, né? Então, sabendo e conhecendo toda essa realidade, fica muito mais fácil da gente passar pelos processos. Quer dizer que a pessoa não vai sofrer, não vai sentir saudades? De forma alguma. Vai sentir da mesma forma, mas com o reconforto de ter o conhecimento dos próximos passos, da continuidade e de que o reencontro ele acontece, né? Mas é isso que eu gostaria de falar para vocês. Tem uma série na Netflix que fala sobre esse tema e traz várias mensagens, chama a vida após a morte, né? E essa série ela traz relatos sobre pesquisas e o último episódio fala muito sobre reencarnação e provas que vem aí trazer. Tem alguns fatores que são meio dúbios, porque o foco às vezes em médiums que não são espiritualizados ou que não doam o seu serviço, mas existe toda uma outra base também muito interessante para ser vista, como tudo tem que ser raciocinado, absorver o que é bom e deixar o que não é tão bacana de lado, né? Mas é sempre um passo importante a difusão do conhecimento pelo mundo. Gratidão pela oportunidade de nós conversarmos mais essa vez. Namastê e até a próxima.